seguem para onde as levar. Bom, vamos fechar nossos olhos e agradecer por estarmos aqui hoje presentes em mais um Evangelho no Lar. Agradecer aos que estão aqui encarnados, desencarnados, e também aos amigos que não puderam estar conosco hoje por algum motivo. Que possamos ser inspirados no bem, no amor, na caridade, para tentar aprender o melhor possível da palavra que vai ser dita hoje, que possamos levá-la para o nosso coração, que possamos meditar em relação a ela e sempre tentar tirar um pouquinho de algo que vai nos levar para a vida e que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores, que possamos sempre aprender um pouco, cada dia mais, nessa longa caminhada que é a vida. Muito obrigada a toda a espiritualidade amiga por estar aqui nos inspirando e nos envolvendo nessa energia tão boa, tão gratificante. Obrigada a todos que nos auxiliam para que o Evangelho todo dia aconteça. Muito obrigada, Pai. Assim seja. Graças a Deus. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje, de abrir o Evangelho para ler? Levanta o dedinho. Nani! A leitura de hoje será o capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item é o item 25, necessidade da encarnação. Capítulo 4, item 25. Vou começar, tá bom? Necessidade da encarnação. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto, não sucede aquele a quem a negligência e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição,
esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na Terra. Para o espírito selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer, de novo, as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente pelo seu progresso moral, além de abreviar o tempo da encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas existências diferentes? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si nem para outrem. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Gente, eu não lembrava desse capítulo aqui. Interessante, né? Porque a gente está sempre folheando, está sempre lendo, fazendo o evangelho. Eu faço o evangelho em casa, mas eu não lembrava desse capítulo aqui. Ou não, pelo menos, da maneira que eu percebi agora, né? E é muito interessante quando ele diz lá no início que se na primeira encarnação nós conseguíssemos cumprir com o nosso dever tudo bonitinho, a gente aprendesse, fizesse a prova, passasse muito bem, nós já estaríamos muito mais evoluídos do que estamos, né? E aí as pessoas ainda se perguntam por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer. Nós viemos nos melhorar, nós viemos aprender e crescer. E não só nós, ajudar também aos nossos irmãos. Em determinados momentos de nossa caminhada, desencaminhamos, jogamos alguém para fora do caminho, passamos por cima de alguém, impomos a nossa vontade. E hoje, ou em todas as outras existências posteriores a tudo de errado que praticamos, a gente tem a oportunidade de reparar, mas nem sempre a gente consegue. Ainda temos um caminho muito longo a trilhar, temos muito aprendizado pela frente e devemos aproveitar todas as oportunidades que nos chegam, porque todas elas são como um ciclo que vai se fechando. Tudo que a gente fez erradamente, por ignorância ou por maldade, independente da causa, precisa ser reparado. E é isso que nós estamos fazendo, reparando os nossos erros. E quando a gente repara os nossos erros, quando a gente compreende que se erra, é necessário ser punido e a gente aprende e, novamente, a gente tem a experiência e não erra mais, a gente cresce, a gente tem o aprendizado. Então, que a gente possa aproveitar muito bem essa encarnação. Muitas vezes, outro dia nós falamos, eu não lembro, acho que já tem um tempinho,
que a gente quer missões grandiosas na Terra, né? Ninguém quer fazer uma coisa pequena, todo mundo quer deixar o seu nome marcado na história. Mas ainda agora eu estava escrevendo uma mensagem que eu vou fazer sexta-feira, e era exatamente sobre isso. O que nós fazemos, às vezes, de pequeno, o que nós fazemos de espontâneo, de bom, muitas vezes, depois do acontecido, a gente até esquece, porque foi tão espontâneo, foi de tão boa vontade, mas vem tantas outras coisas que, às vezes, nos chamam mais atenção, não desvalorizando o ato que nós praticamos, que a gente acaba esquecendo. Só que aquele que foi beneficiado por essa ação, ele não esquece. Então, às vezes, é um pequeno detalhe. É aquela palavra que a gente diz para alguém que a gente não sabe que está necessitando. Quando vem na nossa mente, eu queria mandar uma mensagem para alguém. A gente vai lá, escolhe uma mensagem que acha mais bonitinha, que tem uma palavra que vai cair bem, mas a gente não sabe o que o outro está pensando. Só que, assim, quando a gente está unido, quando a gente está conectado pelo bem, nada é por acaso, né? Nem para o bem, nem para o mal. Mas quando a gente tem a boa intenção, somos influenciados, e essa mensagem, às vezes, ela salva uma vida, às vezes ela leva o sorriso para alguém que está triste, leva o alento para alguém que está necessitado, leva a esperança para aquele que já não sabia mais o que fazer. Então, são os pequenos gestos. E a gente vive procurando coisas grandiosas. Nossa, mas eu queria fazer, mas a gente já faz e a gente não valoriza. E são os pequenos gestos que nós fazemos que vão fazendo com que nosso ser se melhore, com que a gente esqueça daquela nossa dor de cabeça, da nossa dor de dente, né? Para pensar numa coisa menor, né? Porque tem muitas coisas grandiosas que nos preocupam, né? Mas vamos pensar numa dor, né? Vamos pensar na dor de cabeça. Nossa, estou com uma dor de cabeça. E aí eu vou lá, mando aquela mensagem para a Lívia, e a Lívia depois fala assim: puxa, Nani, como aquela mensagem caiu bem. E a gente fala assim: poxa, que maravilha, né? Então, são esses pequenos gestos que fazem com que o nosso interior vá se transformando. É claro que a gente precisa falar, como eu como eu falei lá atrás, passar por determinadas dificuldades, desafios, né, Suzana? Eu vou trocar, eu vou conseguir. Precisamos passar por determinados desafios, porque essa é a prova maior de que nós conseguimos vencer. E, como eu disse também, o caminho é muito longo, e nesse caminho a gente vai encontrando várias oportunidades. Só que, às vezes, a gente está tão distraído com o nosso problema que a gente esquece. Às vezes, a gente vai fazer um passeio, né? E a gente foca só na chegada lá. E aí a gente esquece daquela ansiedade, do preparativo que a gente fez, do que a gente colocou na mala, do que a gente esqueceu, daquela paisagem bonita, do imprevisto que teve no meio do caminho, que a gente ri depois. Mas a gente está tão focado em chegar que a gente não percebe todas essas coisas que envolvem o processo. Então, que a gente preste muita atenção em cada detalhe, porque cada detalhe, por mais insignificante que pareça, ele é essencial para completar aquele quebra-cabeça, que é a nossa vida, o quebra-cabeça da nossa estadia aqui na Terra. Que a gente possa sempre olhar o outro com um pouco mais de carinho, nos olhar também com carinho, com amor, que muitas vezes a gente fala assim, nossa, e a gente tem uma imagem nossa e vai vivendo a vida e não muda. As coisas todas se transformam ao nosso redor e a gente esquece de olhar novamente, né?
Porque quando a gente tem um problema, vamos agora na matemática, vou mudar o foco, na escola. Sempre fui péssima em matemática e meu pai era professor de matemática, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí você vai lá naquele problema e você não consegue. Aí a cabeça já está saindo fumacinha. Fecha o caderno, sai, bebe uma água, distrai, olha lá no livro o passo a passo e volta. Então, é preciso que a gente volte novamente. A gente não pode tentar uma vez só e desistir. Muitas vezes a gente faz isso até com a gente mesmo, né? Ah, eu tenho uma coisa em mim que eu não gosto, então eu deixo aquela coisa ali do lado e carrego esse fardo para o resto da vida. E como a caminhada fica mais difícil. Então, que a gente consiga tirar dos nossos ombros aquele peso, tirar a mágoa que tem no nosso coração, porque vamos precisar de tudo isso, mas a gente tem que ter situação bem resolvida. A gente não pode caminhar emburrado. Nossa, que coisa chata! Olha, eu odeio esse dedo aqui, o dedo está torto. Meu Deus, mas eu queria um dedinho perfeito, igual daquela moça da televisão. E aquilo vira um empecilho na nossa vida. E a gente cresce com aquilo, e a gente envelhece com aquilo. Que a gente aprenda a dar um pouquinho mais de leveza à nossa vida, né? Que a gente dê significado a realmente o que tem importância. Porque a gente dá muito significado às coisas que têm pouca importância. E aquilo realmente que é importante, que a gente precisa prestar atenção, a gente esquece. E aí chega lá na frente, o tempo passou. Então, que a gente leve a nossa vida com mais leveza, que a gente preste atenção nas nossas oportunidades, porque estamos aqui para aprender. E se a gente não aprender agora, a gente vai voltar depois. Só que a gente sabe que é uma fila longa, né, bem extensa, e a gente não sabe quando é esse depois. Então, que aproveite essa oportunidade agora. Era isso. E quem mais gostaria de falar do nosso tema de hoje? Levanta o dedo. Ninguém mais? Meu Deus. Deus é soberano, justo, né? E bom, a Nani falou assim, que sobre a prova, né? Se a gente passasse, que está escrito no texto, se a gente passasse na prova rápido, que a gente não precisaria, tá? Reencarnando. Só que é muito desafiador isso. É como se fosse uma criança no maternal com uma prova lá da faculdade. Muito difícil, né? Não tem como. Então, é devagarinho que a gente vai vivendo, vida após vida, reencarnando, né? Nós que somos espíritas acreditamos em reencarnação, e aos pouquinhos a gente vai subindo um degrau, mais um degrau, né? E passando nas provas, devagar. Não dá para passar assim rápido. Alguns conseguem, mas vocês todos conseguem, eu não consigo. A gente ainda repete algumas séries, né, Suzana? Repete uma, duas vezes. Meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir? E aí a gente tem um olhar diferente, né? A gente vê sobre um outro ponto de vista e consegue encerrar aquele ciclo ali e vai tentando, segue tentando. O importante é não desistir, né? Vamos treinando. A galera botou aqui, nem eu. Ai. Luciana e depois a Lívia. É muito importante a gente estar atento, a gente tem a mania de se definir, né, pelos nossos defeitos. A gente se define, eu sou estressado, igual a Suzana está falando agora, eu não consigo, eu sou impaciente mesmo, sou intolerante. É bom a gente não se definir dessa maneira, porque todos nós temos capacidade de sobrepor a isso tudo. Eu lembrei de uma historinha que eu ouvi uma vez. A pessoa entra no supermercado, está com fome, aí lembra que está sem dinheiro. Só que ela esquece também que dentro do bolso dela, ela tem um dinheirinho lá. Se ela tivesse metido a mão no bolso, ela teria encontrado o dinheiro. Então, assim, sempre nós vamos ter capacidade, sempre nós vamos ter meios, sempre a gente vai ter de superação. É porque a gente, às vezes, fica com preguiça também, né? De fazer essa prova. Deixa essa prova para depois, vamos continuar assim mesmo, né?
Mas não, a gente precisa ter essa vontade. A gente precisa ter essa vontade de superar, de crescer, de colocar isso como prioridade na nossa vida. Porque as provas, elas estão aí todos os dias, a gente tem. Só que a gente acha que tem todo o tempo do mundo também, e não é bem assim, né? É bom a gente fazer logo a prova, porque ficar protelando vidas e vidas e vidas e vidas. Faz logo essa prova e que capacidade nós temos? Com certeza temos. Vai, Lívia. Não, então, o que a gente estava falando, né, do encarnar, né, do passar, né, por essa terra e por tudo que a gente passa, né, e conforme a Nani foi falando, vocês foram falando, eu pensei muito assim, que bom que a gente vem aqui várias vezes, né, porque já pensou se em uma vida, nossa, eu acho que eu ia ficar muito chateada, muito perturbada, de uma vida só ter que resolver absolutamente tudo, e porque se vocês verem o cenário que a gente está vivendo hoje, né, de pandemia, já fez 1 ano e pouca coisa mudou, infelizmente, não querendo ser pessimista, mas pouca coisa mudou. Já pensou se a gente só tivesse existência, a gente já está perdendo tempo, porque está no meio da pandemia e pouca coisa está se acontecendo e tal. Então, eu acho que para mim, pelo menos para mim, se eu não acreditasse na reencarnação, isso é um pouco desesperador, né? Porque eu ia pensar, caramba, é uma expectativa de vida uns 80, 90 anos, uma vida boa, né? Saudável. Mas será que a gente chega até lá? Não sei, né? O objetivo é esse. E já pensou em uma encarnação só, ter que correr com isso tudo e ainda viver da forma mais plena e feliz possível, né? Como a gente falou ontem, da felicidade, né? E tentar viver feliz, sendo que a situação não está muito fácil, está bem desafiadora. Então, que bom que a gente reencarna, né? Porque, quem sabe, agora, eu não digo em relação da gente ficar protelando as coisas, mas eu digo em relação, assim, tudo tem seu tempo, né? Então, se a gente está passando por essa dificuldade agora, né, durante esse ano, o ano passado, e está se estendendo por esse ano, que bom que eu sei que eu vivo por várias e várias e várias vidas, e que isso é muito pequeno, vamos assim dizer, em relação às minhas inúmeras existências que eu já tive e que ainda estão por vir. Então, é um pouco mais tranquilo, vamos assim dizer, pensar dessa forma, né? De tipo, não, tudo bem, foi uma coisa que aconteceu, mas que a gente vai ter tempo, a gente vai poder, né, reparar os erros, a gente vai poder viver melhor, não sei, ano que vem ou no outro, não sei, mas uma hora vai melhorar, né? Primeiro tem que ficar ruim para depois ficar bom, né? Então, eu acho que isso me dá um alívio, de certa forma, porque eu não sei vocês, mas nos últimos dias, agora, não sei se vou mudar de assunto, né? Mas nos últimos dias, eu não sei se é porque eu me choquei, que tem 1 ano que isso tudo está acontecendo, né? Mas eu estou me sentindo um pouco, entre aspas, assim, aflita, né? De não estar vendo a coisa caminhar para sabe? Da gente estar na mesma situação do ano passado e estão pensando em fechar as coisas de novo. Não sei se vai acontecer, se não vai, né? A gente não sabe, mas isso me gerou uma aflição muito grande essa semana de caramba, uma coisa que a gente pensou que não vai passar e tal, e estamos vivendo tudo de novo e dá uma loucura. Então, me conforta saber que eu tenho outras vidas, que eu tenho outras oportunidades. Eu me sinto mais tranquila, me sinto mais aliviada mesmo, de saber que eu posso reparar os meus erros, né? De saber que eu posso correr atrás de ser uma versão melhor minha, né? E de fazer o bem, né? E de auxiliar o próximo. Então, mesmo a gente vivendo essa loucura toda, eu sei que vai ter uma hora que a gente vai conseguir dar uma aliviada, né? Então, acho que é isso, acho que é esse sentimento que eu estou assim por esses dias, mas graças à doutrina, né? Eu tenho muito a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? Claro, e a doutrina, eu tenho certeza que as coisas vão se encaixar e vai dando certo,
E daqui a pouco isso tudo vai ser só uma lembrança, né? Mas eu acho que era isso que eu queria falar. E quando a gente está falando de provas, né? A gente tem que prestar atenção quando as provas são repetidas. Toda hora a mesma prova. Pô, estou passando por isso de novo. É porque a gente tem que aprender a lição, né? A gente tem que passar por aquilo dali e prestar atenção. Pô, o que a vida, o que Deus está tentando me dizer com isso daqui? Porque toda hora eu rodo, paro nisso daqui de novo. O que está acontecendo? E quando a Lívia fala que, por a gente acreditar que tem muitas existências, né, na reencarnação, isso consola, né, consola o nosso coração, é o nosso consolador aí. Alguém mais gostaria de falar? Posso passar a palavra para a Nani? A Márcia acho que quer falar. Então, não quero falar para a Lívia, que ela está se sentindo assim. Eu vou te falar que quando a gente tem esperança, a gente fica mais forte. A gente não pode perder a esperança, mesmo com tudo parecendo que está desmoronando tudo de novo, entendeu? Até no mal, Lívia, existe um bem. Até no mal que ocorre do homem, até provocado pelo próprio homem, né? Tem um bem. Essa contaminação, essas coisas estão acontecendo, né? Vou dizer assim, que 90%, mas em maior parte, a responsabilidade é nossa mesmo, entendeu? Porque a gente quer tudo para ontem, a gente acha que a gente vai perder o ano, mas não vai perder a vida, né? E eu penso assim, e a torcida do Flamengo inteira pensa dessa maneira. Estou dizendo assim no geral, né? Então, o que está acontecendo agora, nós não estamos sozinhos, nós não estamos perdidos, nós não estamos desamparados pela espiritualidade. Já estava previsto isso acontecer, né? Então, não fique assim, se sentindo assim, né? A gente tem que sempre acender, todo dia, a esperança na nossa vida. Porque tem dia que a gente fica para baixo mesmo, é tanta coisa, é tanta carga negativa, que a própria força da gravidade nos puxa para baixo, né? Então fica pesado mesmo, tem dia que eu também estou pesada, estou, sabe, desesperançosa, triste, mas a gente tem que sempre arrumar um jeito, buscar força e acreditar que isso tudo vai passar e que vai vir uma fase maravilhosa para as nossas vidas, tá? Um beijo. Que lindo! Agora eu vou chamar a Nani. Vem, Nani! A gente se pega tanto no tempo, né? E esquece que o tempo para o mundo espiritual é bem diferente. Né? Para a gente já passou um ano, para eles passou nada, até porque não houve a transformação que deveria haver, né? Então, que a gente, como muito bem disse a Márcia, lembre que tudo isso também passa. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém vela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ter amigos, também ser morada em outros corações. E assim ser amigo contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar.
E sim, sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura o teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiros prestes a partir. Que a gente dê o devido valor ao que realmente tem valor. Que a gente lembre que estamos aqui de passagem, mas que antes de partirmos, temos muito a fazer, muito a aprender, e que possamos cumprir com a nossa missão da melhor maneira possível, agradecendo a Deus por mais um dia em nossas vidas, pelo estudo, pelas lições que cada um tão gentilmente compartilha na vida do outro, agradecendo por todo esse ensino e principalmente a espiritualidade amiga por fluidificar as nossas águas e colocar nela tudo o que necessitamos, não do jeito que a gente quer, mas do jeito que a gente precisa. Obrigada, Pai, que sejamos sempre contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que coisa linda. Gratidão. Vamos tirar nossa foto? 1, 2, 3 e sorrindo. Muito bem. Tchau, gente. Tchau, Elvis. Tchau, Pedrinho.